O Muratório Podcast está recebendo hoje, com muita alegria, no seu estúdio, o professor José Torres. Professor, pesquisador, historiador, com livros publicados e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes de dar um cumprimento a ele aqui mais específico, eu quero me comunicar a você, internauta, que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, canal Elias Muratori, e ainda não é inscrito, se inscreva, basta um toquinho aí na palavra inscrever-se, você estará inscrito. Uma vez inscrito, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, novos episódios. E também, se gostar da matéria, e aí posso afirmar que gostará dessa matéria, dessa conversa, compartilhe com os amigos, dê aí um like, dê um ok, porque aí o YouTube entende que é um bom produto, que é uma boa conversa, que é de conteúdo muito bom e também ajuda a propagar. Também nós estamos pelo Spotify. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, você pode também, lá tem a opção de seguir. Então siga-nos, porque nós estamos postando regularmente. O Muratório Podcast, ele tem o apoio da Escola São Paulo, do Carlos Papelaria, do Levate Tecidos, Drogaria Modelo e Laticínio Tartaruga. São as empresas que acreditam na cultura, que acreditam no valor da história, porque é disso que nós vamos falar. José Torres, seja bem-vindo ao humilde estúdio do Muratório Podcast. Elias, é um prazer estar aqui. Você, como sempre, contribuindo com a cultura do nosso município. E a gente se sente muito honrado em estar aqui. E eu estou aí para responder, interrogar, exclamar o que você achar por bem. A gente faz o mínimo possível, né, Zé Torres? Vou te oferecer uma água. Isso é bom, né? E um cafezinho. Tem um cafezinho também, porque afinal de contas isso aqui está virando uma casa de amigos, uma casa popular. E a gente trata aqui o Muratório Podcast com bastante informalidade, sabe, Zé Torres? A começar pelo nosso modo de escrever, você já percebeu, né? Que é aportuguesado, né? Pois é. Justamente para dar esse destaque, para chamar a atenção, porque não é. A gente convida pessoas para... Vamos fazer uma matéria lá comigo? Nossa, mas eu sou tímido demais, eu fico com vergonha, eu sou... E aí isso vai quebrando, né? Quebrando esses tabus. Zé Torres, começa comentando com a gente. Você é da família Torres, uma família tradicionalíssima de Muriaé. Conta pra gente um pouquinho da sua infância, da sua juventude, dos seus irmãos. Fala um pouquinho pra gente. Olha, Elias, eu sou filho de Agripino Torres e Bárbara de Oliveira Torres. Meu pai, natural de Bom Jesus, da Cachoeira Alegre. Portanto, minha mãe, Muriaé também. Minha mãe de Itamuri. Meus avós provenientes são portugueses. Tem parente francês, mas os meus avós são portugueses da Gema. Avós, bisavós. E a minha mãe foi criada na roça, lá na fazenda Jacuba, Penapur, Maribondo, que meu avô tinha aquelas propriedades. E o meu pai, criado no Bom Jesus da Cachoeira Alegre. Meu avô tinha lá um comércio. E meus tios, meus avós, mexiam também com cassino. Tiveram cassino no Rio, tiveram cassino em Tombos. Quando era cassino legalizado. Né? Agora então, tem os clandestinos. Né? Eu nasci aqui na descida da For, que a gente chamava antigamente de Rua São João, hoje é Getúlio Vargas, na esquina com a Bico Simplício. Meu pai tinha ali um café, na década de 40. E depois, logo que eu nasci, nós mudamos para Santa Rita. Ali era praticamente uma propriedade rural.
Era de Todo terra, deserto, né? era de terra, depois ali quem vai naquela abertura que vai para o 100 e vai para o João 23, ali era uma ponte de tábua, e a gente morava ali Porque ali passa o córrego, a né? gente morava ali numa casa, numa propriedade rural antiga, que tinha 21 cômodos, do meu tio, que deu para o meu pai morar, a família era grande, nós somos 12 irmãos, infelizmente um faleceu, né, o Clovinho, Clóvis, e saudoso. desses 12, o Elias, a minha mãe e meu pai fizeram questão de estudar todos eles. Só 2 não têm curso superior porque não quiseram. São Então, livres, né? nós estudamos com muita dificuldade, crescemos com muita dificuldade, carregando, por exemplo, quitandas, entregando nos bares, né, nesses lugares, na taberna, bares, restaurantes. E estudei no Silveira Brum, depois eu fiz o curso superior, né, sou formado em filosofia, sociologia, história, geografia já registrado, né, direitinho. E depois eu tive o prazer, o meu sonho era fazer o que meus avós fizeram, que foram professores. O meu avô, por parte de pai, ele era padre, Padre, falava olha. 8 ou 9 idiomas. E ele veio para Laranjal e ali ele acabou casando com a minha avó, a vovó Antonieta, né, de uma família tradicional. E ele se chamava José Maria dos Santos, entendeu? José Cara muito Maria. culto, tinha um colégio internado e tudo. E aí a minha avó deu aula, meu tio-avô também, e aí nós entramos, eu, Vanderli, lá em casa Vanderli, Teodorico, Soninha, a Olinda, eu, né, todos eles professores. Né? Agripino, Agripino advogado. advogado, Aristide advogado, né? O Clovinho economista, infelizmente faleceu, né? O Vanderlei, né, é comerciante, Sonei comerciante, Robério é engenheiro, né? O Robério é engenheiro da Emater. Quer dizer, então, O Roberto é o Teodorico, mais novo? o mais novo é a Soninha, mas Ah, dos homens é o Soninha. Robério. E o Teodorico, né? Que é Teodorico, comerciante e também novo. professor também. Pois é, o Roberto também é escritor. Robério é escritor. Ele não se considera muito escritor, porque é escritor espírita. É. Certa vez eu conversei com ele, falei, não, Elias, eu não sou escritor, eu recebo as mensagens e transcrevo, mas quem não é escritor, né? Claro que é. É. Os outros, então, são normais, né? Você e o Roberto que fugiram. Não, a gente, nós também somos Essa linha de normais. escritor. Nós somos normais, mas a minha tia, a tia-avó, era de origem francesa, ela era uma poeta, né? Era uma poetisa, né? E ela era dona de uma escola, que inclusive eu fiz as primeiras letras com ela. Ela, ela também gostava de escrever. E Então tem no sangue. o meu avô, por pai de mãe, ele escrevia naqueles papéis e ia dobrando, sabe? Ele fazia poesias, dobrava. Esqueça como é que é o nome daquilo que se fala, né? Você vai escrevendo, dobra. Aí Aquelas depois, dobraduras. interessante, né? Eu não sei o nome também, Mas o mas... Robério, ele tem que se considerar escritor porque Sim, com todos certeza. nós só escrevemos porque a gente recebe, né? São Recebe inspirações que umas acontecem. inspirações que pode estar e não está dentro da gente, né? A gente Pois apenas é. casala essas ideias. Vou fazer um convite ao Roberto, porque eu tenho Aham. certeza que a sua matéria ele vai assistir. É tranquilo. Fazer um convite para ele vir conhecer aqui o nosso estúdio eu faço até questão de vir junto com ele. e Porque falar dos livros dele aqui. Lógico, ele Vai tem que ser um falar. prazer. Tem que Vai falar. ser um prazer. Tem que falar. Ô Zé Torres, vocês, né, a família toda foi bastante ligada à política, né? Você principalmente, militante, eu lembro do doutor Agripino, o Vanderlei. Clóvis, o Vanderlei. próprio Vanderlei foi Vanderlei foi vereador vereador, às por vezes. várias vezes, presidente da Câmara. E como é que foi, então, essa militância política sua na juventude, naquela época que era proibido militar? Proibido. Militar era Militar. proibido. Militar, entre aspas, né? Elias, nós puxamos um pouquinho da nossa família. O meu avô,
morava em Oliveira, e ele teve que sair de Oliveira porque ele discordou de Dom Pedro II, quando Dom Pedro queria que os fazendeiros entregassem os escravos para lutar na Guerra do Paraguai. Né? E aí ele fez uma campanha na região de Oliveira contra. E aí já viu, houve a perseguição, né, do Visconde de Ouro Preto, que era na época ministro, né? E ele teve que sair de lá quase que fugido, né? Ele era candidato a juiz de paz, que era um cargo importante, e passaram a perna nele, que ele só teve o voto dele, até o compadre dele votou contra, porque é da mesma coisa que está acontecendo hoje. A pressão, é muito forte. O cara amigo dele, mas eu não posso, compadre, porque aí o Visconde vai me prejudicar, o barão vai me prejudicar. Então a gente parece que herdou disso aí. Meu avô também, ele foi o chefe da Revolução de 30. Meu avô. Olha. Tanto que ele, Alferes Teodorico Torres. Interessante que ele prendeu um cara que estava viajando, ele achou que era, né, revolucionário contrário, né? E prendeu e fez o cara trabalhar na padaria para ele de graça. Então, o meu pai fala, meu filho, não mexe com política não, perigoso vocês enfrentarem, os homens podem sumir com vocês, papapá, não sei o que lá. Mas, de qualquer maneira, está no sangue, né? A minha mãe, calada, ela estimulava, né? Pois é, Zé Torres, e interessante você comentar isso, porque Muriaé teve muitos perseguidos pela ditadura, né? Você chegou a ter alguma ameaça, assim? Eu tive preso algumas vezes, né? Ah, você chegou a ser preso. Mas o João Francisco, comigo João lá em Belo Francisco, Horizonte. nosso amigo Caveirinha. Fui no Rio, aqui mesmo, né? Também. Mas isso a gente esquece, né? Porque a gente não guarda ódio. O Lula também foi preso 580 dias e já cara, é um patrimônio, né? Porque o cara não guarda ódio, o cara não fala em revolta, não fala em rancor, né? O cara só fala em paz, em progresso, desenvolvimento. Então eu aprendi isso com meu pai, meu avô, meus avós, minhas avós, minha mãe. E a gente entrou na política porque a gente via muita discriminação e outra coisa. O pobre não tinha direito a nada. E se ele fosse de ideias contrárias, nem ideia contrária ele podia ter. Ele podia ter bens, falar nada. Ele né? podia ter Cala bens, a boca ele não e podia pronto. exercer cargo público, porque o cargo era escolhido a dedo, né, indicado por Não tinha padrinho aquela político. coisa de concurso, né? De padrinho político. Mas aí nós entramos, eu já jovem, né, entrei na UME, né, junto com o Tarcísio, e a gente tinha o cineclube, né, a gente passava alguns filminhos contrários, né, ao sistema. Então o internauta já deu para perceber que o Zé Torres já trouxe aqui detalhes da história de Muriaé que o internauta de Muriaé da nossa região já não conhecia. Então imaginem aqueles de mais longe. Então vocês resolveram entrar na política. Na política não propriamente partidária, né? E sim a política ideológica, porque eu garoto ainda, né, participei da fundação junto com o pessoal do MDB, que na época era o fim do mundo você filiar o MDB. Movimento Democrático Brasileiro. Brasileiro. E ao mesmo tempo, eu fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, depois o Partido Comunista do Brasil, depois o Partido Revolucionário Comunista, que foram desmembrando. É isso. Né? E fui um dos signatários aqui do PT, né, na época. E a política, ela entrou na gente naquele momento em que eu disse a você, a gente vê as injustiças, né? A gente tinha que participar, jovem. E a gente participou de várias maneiras, distribuindo, por exemplo, panfletos na calada da noite, né? Escrevendo texto com nomes, né? Em códigos fictícios, né? Participando, por exemplo, de plenárias no Rio, Belo Horizonte, Volta Redonda, Juiz de Fora. A gente estava sempre, né? E coordenando aqui na região, junto com o João Francisco, né? O Francisco Machado e mais outros, esclarecendo, né? A população, principalmente da zona rural,
né, o que a gente está vivendo, o que era, né, a exploração do homem pelo capital. Desde cedo a gente viu isso aí. E com isso a gente foi, né, entrando na política, entre aspas, né? E Sim. até que nós ajudamos a trazer aqui o maior líder político do Brasil de todos os tempos, né? Desde a época do Império, que é o Lula, né? Nós Lula, trouxemos o Lula aqui, trouxemos o Luiz Luiz Carlos Carlos Prestes, trouxemos o tio Prestes, Antônio Santos. Antônio de Quer dizer, Santos. eu acho que a gente deu, não é eu, mas eu Mas o fazia, movimento que fazia parte de uma vocês engrenagem contribuíram. que nós trouxemos. De qualquer maneira, nós contribuímos um pouco para a história de mulher, que ainda é Grande desconhecida. contribuição, certamente grande E contribuição. outra coisa, ali, só para terminar aqui, um amigo nosso, que na época ele me deu até curso de guerrilha, ele era da Marinha, ele sumiu. O pai dele perguntava, eu não sei lá, eu achei que eles tinham matado ele. Agora, há uma semana atrás, ele veio a Muriaé e perguntou por mim. Ah, Eu fiquei satisfeito. olha, É. interessante, Quer dizer, hein? Isso tem 52 anos. Que coisa, que história. A vida é isso. Zé Torres, isso tudo é que te deu base, que te deu prazer em começar a pesquisar, para começar a escrever. Mas antes de... eu quero mostrar aqui já de uma vez para o internauta, olha só. Muriaé Migrante. É uma bíblia, viu? É uma bíblia porque tem dados aqui, tem dados históricos aqui que não acabam mais. Antes de falar sobre Muriaé Migrante, quero comentar que você escreveu a história da escola estadual também, que fica ali no bairro São Francisco. Isso aí. Fala pra gente sobre esse livro. Olha, eu trabalhei no estadual durante mais de 40 anos. Tive o prazer de trabalhar com a velha guarda, quando a velha guarda, o estadual, surgiu em 1964. E os professores antigos, alguns, para a gente não... Eu vou citar Não correr 3 ou risco. 4, Isso. para poder... Olha, Dona Cléria, Lúcio Guzmán, né, professor Vantuil, professor Geraldo Matos, professor Ivo, né, e vários Eliette Badaró. Né? Eu tive o prazer de trabalhar com todo esse pessoal. Professor Abinar, né? Nomes respeitadíssimos na história de eu, Muriaé. quando eu entrei no estadual, era ainda... O esquema era violento, né? O regime militar, perseguição, vigília, censura. E eu tive que me equilibrar, sabe? Porque os professores, normalmente, mais antigos, eles não iam contra o sistema, né? Eram honestos, trabalhadores, competentes, mas não iam, como meu pai também não ia, né? Tinha que ser os nossos assim pais, mesmo, nossos avós, E com o tempo, eu consegui ganhar a confiança dele, dos alunos, pais de alunos. A princípio, na primeira reunião que eu como professor, a gente foi apresentar, né, o resultado do trimestre. Aí uma mãe pediu o microfone naquela antiga quadra aberta ali, com aqueles degraus, e falou assim, eu quero microfone, quero falar sobre o professor Zé Torres. Aí a Mariana falou assim, Zé Torres, fica calmo. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí ela falou assim, eu quero dizer o seguinte, que quando o meu filho chegou em casa, no primeiro dia eu perguntei, quais são os seus professores? Lúcio Guzmán, área de português, Eliette Badaró, Ivo, papai, foi falando, né? Foi falando. E Zé Torres. Aí ela falou assim, Deus me livre, meu filho, eu vou telefonar para lá pedir para trocar você de sala, né? Porque ele é comunista, ele é terrorista e tal. Aí ele falou, não, mãe, a senhora está enganada, ele é muito bacana. E aí ela virou e falou, eu fiquei fã do Zé Torres, porque eu acompanhava todos os trabalhos, deveres que ele passava, ver, né, se ele estava fazendo alguma coisa errada. E nada. Você estava dentro de uma instituição. Eu estava dentro. Aliás, eu não misturo as coisas, né? E importantíssima, né? Porque o estadual, a história é rica demais da conta. O estadual, ele é o primeiro,
né, a primeira escola, Primeira a escola. nível, por exemplo, do antigo ginásio segundo grau, né, da região. E lá estudaram os grandes mestres, né, de tudo quanto é tipo de profissão, desde o marceneiro, o pedreiro, né, para o médico, o dentista, né. Quer dizer, A competição para entrar era a competição ferrenha, né? era Tinha que muito fazer forte, prova. tinha que fazer prova, era fila. Ocorreu uma ocasião que uma menina, chorando porque não conseguiu vaga na porta, aí eu falei, menina, por que você está chorando? Ah, professor, eu queria estudar aqui, porque a minha mãe estudou, tal. Aí eu falei, mas você é estudiosa? Eu sou. Aí eu falei, vem cá. Aí fui lá no diretor, falei, dá uma chance a essa menina e tal. Aí ele falou, mas está muito apertada a sala, não, bota mais um, não vai. E aí, foi uma das melhores alunas que eu tive lá. Pronto. Zé Torres, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar, A gente vai tranquilo. batendo papo e tomando café. O seu café é puro, sei, com açúcar, com adoçante, Um pouquinho de açúcar. pouquinho de açúcar. Muito pouco, muito Então pouco. nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o açúcar que você coloca, Uhum. porque vai que eu coloco demais, você colocando demais, o problema é seu. É. Aqui. E nós temos aí, a gente coloca. Nós temos até colherinha para mexer. viu Olha, aqui só? tá organizadinho, É, o cara. negócio tá chique. Aí agora eu coloco Uhum. e aí pronto. Eu vou tomar um cafezinho também. O meu é puro, viu, Zé Torres? Eu aprendi. Eu ponho um pouquinho de açúcar, muito eu- pouco. eu aprendi, gosto mais purinho. Café eu tenho. Eu faço café todos os dias. A vida inteira eu fiz café, sabe? O padre da igreja católica sempre, ele sempre falou, eu gosto do café que você faz. Você faz um café caprichado e tal. Mas lá no Rio também o pessoal fala assim, isso. você Eu sabe aprendi, fazer eu um já café. falei isso aqui em outros encontros que nós tivemos aqui. Eu aprendi a tomar café sem açúcar com os padres holandeses. Porque na época que nós trabalhávamos em Pastoral da Juventude, a gente reunia muito com eles na casa deles, ali na Matriz São Paulo, e eles tomando café tudo sem açúcar, eu ficava e aprendi, foi muito bom. Bom, então, essa vivência toda te deu oportunidade para você escrever o livro A História do da estadual. Escola. Eu pesquisei durante 2 a 3 anos, peguei todos os diários do estadual, a chamada, lógico, nada de nota, né? A chamada, fiz a pesquisa total nos livros, por exemplo, de posse dos professores, né? De serventes, etc. e tal, matrícula dos alunos, entendeu? O teste, que na época a gente chamava de admissão ao ginásio, né? Prova de admissão. E aí eu falei, olha, eu vou aposentar e meu sonho era dar aula aqui. Então eu vou aposentar, antes de aposentar, eu estou aqui dentro, pedi licença aos diretores, aos professores, e pesquisei todos os diários de 50 anos, 50 anos de história. um por um, escaneei e peguei todas as fotos que o colégio, né, tinha lá, eles me cederam e pedi a alunos que pais estudaram lá, que me dessem fotos. E nesse livro, é uma homenagem à escola que me recebeu com toda, né, a abertura possível. Isso. E eu tinha uma obrigação de publicar alguma coisa, porque até então ninguém tinha publicado. Aí eu conversei com, né, com diretores, falaram, não, tudo bem, vamos sim. O que você quiser, a gente ajuda e tal. E deixaram tudo à minha disposição. E nesse livro, do estadual, ele é um livro curto, né, para jovem ler, mas ele tem um DVD Que acompanha. que traz toda a matéria, traz os diários dos 50 anos da escola. Você estudou lá? É só pegar, por exemplo, abrir o DVD, pegar a década, pegar o ano, pegar a sala. Por exemplo, naquela época era a primeira série ginasial, né? Segunda, terceira, Sim. quarta. Aí você estudou na primeira série A. Aí você ia lá no Tá ano lá. 1970. Primeira série A. Aí estava lá a relação de chamada com todos os Perfeito. 3.500 fotos. 3.500 fotos
de parada, desfile, jogos, garotos em sala de aula. É lógico que eu pedi a eles que, né, autorização, porque Isso. Não, é um prazer, eu quero aparecer lá. É muita história. Você escreveu também, né, São Paulo do Muriaé Imperial. Imperial. É um livro que conta a história do período, né, da monarquia vigente na nossa cidade. E o São Paulo do Muriaé era uma das cidades mais importantes do Brasil. Era uma das maiores do interior. Chegou a ser o maior exportador de café do Brasil, em termos de cidade. Interessante. E nesse livro, eu levanto a economia, sabe? Como é que funcionava a economia aqui? Porque muita gente, ela falava, a mulher vivia só do café. Não, não. Nós tínhamos prestação de serviço, nós tínhamos produção, por exemplo, de arroz, tinha produção de algodão, sabe? Quer dizer, e a indústria, né, artesanal, fabricação, por exemplo, de aguardente. Os italianos foram mestres, ajudaram demais, né, no desenvolvimento econômico, porque na Mulher Migrante 2, eu trago a segunda fase do Mulher Migrante, só que aí eu trago uma relação de 487 navios e levo o imigrante, trago da saída de lá até a chegada em Murié, com as fazendas e tudo. E aonde eles trabalhavam, o que eles desenvolviam, cada um, em que eles contribuíram. Então, nessa Murié Imperial, eu trato de economia. Pego, por exemplo, né, os portugueses que vieram aqui, né, os escravos, né, os africanos que foram... Que eram, né, muitos, né? 6.500, né, que chegaram em Murié. Repete isso. 6.500. 6.500 que chegaram a Muriaé. Chegaram a Murié. E, para você ter uma ideia, Elias, o valor movimentado naquela época chegava a 10 mil contos de réis. Cada conto de réis tem um valor aproximado hoje de 152 mil. Caramba! Então, é coisa de 1 bilhão, né, 1,5 bilhão muito naquela época, em movimentação. Os 12 maiores, as fortunas de mulher, eles tinham 70% das terras e 80% dos bens palpáveis, escravos, né, terras, armazéns, etc. e tal, da primeira fase. E eu classifico a história de mulher em 4 fases. Antes de São Paulo do Manuel Burgo, ou seja, de 1770 até 1819, com a chegada de Constantino. Depois de 1819 a 1850, que é a segunda fase. De 1850 a 70, a terceira fase. Murié já entra já como município, né? E a partir de 1870, que é a quarta fase. Para você ter uma ideia, a economia de Murié, ela era fantástica. Os empresários de Murié, eles tinham armazém no Rio, tinham casa na Tijuca, que era uma floresta onde só morava milionário, vários, Madopeiro de Barro, o antigo Dr. Antônio Silveira Brum, né, os Flores, por exemplo. Eu tenho caso dos Goulart, como é que deu origem à família Goulart, né? O processo de produção deles a nível agropecuário, né? E as terras, por exemplo, eles chegaram a ter 3 ou 4 famílias, eles tinham mais ou menos em média 2, 3, 4, 5, 10 mil alqueires de terra. Uau! Quer dizer, então nesse Murié Imperial, eu levanto a questão da economia. É interessante porque eu coloco até, né, qual que era, né, o faturamento do município e dos distritos. Dos distritos, que eram mais do que hoje, né? Mais do que hoje. Patrocínio do Muriaé era distrito Nossa de Muriaé. Senhora do Patrocínio do Muriaé era distrito. Rosário da Limeira era distrito de Muriaé. Rosário da Limeira.
O Belisário pertencia a Rosário de Limeira. Miradouro, não, Santo né? Antônio do Belisário. Nossa Senhora da Glória, né? Santa Rita da Glória, Miradouro, Miradouro. né? Bom Jesus da Cachoeira Alegre, São Sebastião da Cachoeira Alegre, Silveira Carvalho, Morro Alto, São Sebastião da Mata, Morro que é o Alto é hoje Eugenópolis. Barão do Monte Alto? Barão. Barão do Monte Alto. O São Sebastião da Mata, que é o Eugenópolis. Eugenópolis. Para você ter uma ideia, Tudo isso era o Muriaé. Elias, Muriaé ia de Palma até perto de Manhuaçu. Tinha 3.500 quilômetros quadrados. Uau! É muita história. Bom, e você tem também, além dos livros, você tem artigos publicados na revista da Academia, que, aliás, só afasta a cabeça um pouquinho para lá. O internauta vai ver aqui, revista da ANLI, né? Academia Muriaense de Letras, que Zé Torres é também membro, é meu confrade. Não, bonito, né, Zé Torres? Confrades e confreiras. Pois é. E aqui, Zé Torres, você já comentou alguma coisa, você trata exatamente de quê? Nesse livro, né? Livro... Está de cabeça para baixo. Nesse livro, eu levanto para questões históricas de consulta, né? Famílias que chegaram a Muriaé, né? E desde os portugueses, né? Imigrantes e imigrantes. Migrantes que vieram das regiões, Campos do Goitacazes, vieram de Ouro Preto, Mariana, no caso, né? Vieram, por exemplo, né, desse interior, aqui da região, por exemplo, do estado do Rio, e imigrantes que vieram diretamente da Europa, da Ásia, né, e da África, porque a gente não pode considerar o escravo como simplesmente escravo. Ele é um imigrante. É um imigrante. Foi trazido à força, né? Lógico. Claro. Como foi no passado, na Roma Antiga, né, na Grécia Antiga, era assim também. Egito. E esse livro, Mulher Migrante, ele... Interessante. Eu lancei, mandei fazer 1.000 e não sobrou um para contar a história. E tem uma procura... bem que eu adquiri o meu. Tem uma procura fantástica até hoje. Pois é. Entendeu? Isso foi que ano? 2012. O lançamento, 2012. E agora você está aí já no prelo ou no forno com o Migrante, Muriaé Migrante 2. Já está pronto, está lá em casa guardado. Eu vou lançar dia 23 no Colégio São Paulo. Né? O professor Nicodemos, né, me convidou para lançar. Eu fui professor lá durante muitos anos. É uma satisfação muito grande. E ele gosta de incentivar a cultura. Sim. O Nicodemos é um parceirão. Já esteve aqui batendo papo. Esse livro, ele é a sequência do Muriaé Migrante. Isso. Ele já traz detalhes, por exemplo, dos navios, né? Quem veio, em qual navio veio, entendeu? O custo, por exemplo, de uma passagem no navio. Quanto é que o empresário do navio faturava? Ô Elias, você acha que o transporte de escravo foi uma fortuna, não foi? Foi mais. Trazendo para a América, mas o transporte do imigrante europeu para a América e principalmente para o Brasil foi muito maior. Em volume de dinheiro, muito maior. Nesse livro, eu trago a relação de navios, que a gente chamava de vapores, né? Sim. Eles demoravam bastante tempo para vir de lá aqui. E trago detalhes que pouca gente sabe, muita gente me procura. Aí eu quero saber, meu avô, não encontro meu avô, bisavô que saiu de lá. Aí, porque é o seguinte, cada navio tinha pelo menos 10% dele morria, né? Morria. De lá até aqui. Morria na estrada. Epidemia. E eles eram enrolados no pano. Confinados, né? Enrolados no pano e jogados no mar. Quando chegavam no Rio, eles eram confinados para a quarentena, né? Sim. Entendeu? Da hospedaria. E de lá eles eram mandados, porque eles já saíam da
da Itália, a maior parte saía da Itália, já com um contrato assinado com os fazendeiros. Os fazendeiros daqui, né, tinha um pessoal no Rio que fazia o contato, né? Hoje seria empresariado, né? Sim. Fulano empresariou, fulano né? Naquela época, eles eram encarregados de trazer, fazer os contratos, né? Junto com o pessoal lá da Itália, e os caras já vinham praticamente, né, indicados para qual fazenda ia. Muitos mudaram de lugar. Teve família que uma parte veio para Muré, outra foi para Cachoeiro do Itapemirim, porque não tinha espaço aqui. Eles foram para lá porque eles não tinham contrato, aí eles foram trabalhar sem contrato. Logo que teve a oportunidade, eles se deslocaram para aqui. Então, nesse Murié Migrante 2, deve ter alguma coisa dos muratórios, porque meu avô, meu tio-avô veio nessas condições. Tem do moratório, tem dos Vege. Dos Vege, que é um parentesco próximo comigo. Os Pena. O Pena já é português, né? Entendeu? Tem o Vege. Tem o casamento dos moratórios. O meu avô casou com Rita Vege. Eu tenho aqui no livro. No livro tem. Aí, esse livro vai ser uma bênção, então. Na página, que depois você vai colocar, né, à disposição, a pessoa pode entrar na página, clicar no livro, e ele pergunta, olha, meu bisavô veio da Itália, fulano de tal, tem no livro? Aí eu vou responder a pessoa, na página tal. Olha, tá no que livro. legal. Eu ia justamente tocar nesse assunto. O Zé Torres fez, né, criou um site para ele, né, com o nome professorjosetorres.com.br. professorjosetorres.com.br, você vai chegar lá. Esse endereço eletrônico está aí na descrição desse vídeo, pode procurar aí que você vai encontrar e você pode ter muitas das respostas que você, muriaense de raiz, ou que teve parentes aqui, que às vezes está fora, você está fora hoje, mas teve parentes aqui, nasceu, ou teve sua descendência aqui, então pode procurar. Você comentou que o lançamento dia 23 de setembro. 23 de setembro. Para dar tempo de comunicar, sim, né? Sim. Que é muita gente. Por ser o Zé Torres, um membro da nossa Academia Muriense de Letras, a gente faz o convite na página da Academia, aí a gente compartilha no meu Facebook também, vocês podem entrar, Facebook do Zé Torres, e vocês vão encontrar lá, lembrar dessa data e podem, será aberto ou precisar de convite? Não há necessidade. Aberto. Vocês é que mandam, vocês são os diretores, né, da academia, vocês são os nossos... Certamente será aberta a todos, e o Nicodemos, a Escola São Paulo, vai ter prazer em receber lá. Nessas histórias todas de Muriaé, você lembra algum fato que é mais pitoresco, que é mais interessante, mesmo que não seja cômico, que seja coisa séria, mas que te chamou a atenção? Algumas coisas, por exemplo. A presença do Rui Barbosa na região. Rui Barbosa. Ele esteve fazendo um comício no Alto da Limeira. O fazendeiro não queria que ele era contra, né? Mas a mulher do fazendeiro abriu para ele. Na verdade, o fazendeiro não quer, mas a mulher do fazendeiro quer, é uma coisa que o fazendeiro querer. Parece que herdeira da terra era ela. Essa é um negócio. Outra é a presença do pai do Jânio Quadro e o avô, que eram advogados aqui em Murié, militando aqui em Murié. Olha, pai e avô do Jânio Quadro, aqui, militando aqui. O homem da vassourinha? O homem da vassourinha. Mas nem ele não. Sim. E outra coisa também é a questão, por exemplo, da ligação, né, dos políticos de Murié com, né, a Casa Real, no Rio de Janeiro. Tinha muita gente. E esses dois grandes, né, os ricos de Murié, tinham muita força política naquela época. E tem um detalhe, né? Na política, nem sempre quem tem mais prestígio tem mais votos. Tem dessas Nós temos coisas. caso, por exemplo, de político tradicional que é derrotado. O cara era dono de 200 escravos, né? Dono de 800 alqueires de terra,
E um simples, né, negociante ganhava dele. É porque tinha aqueles arranjos, assim, discretos, né? E outra coisa também, às vezes você ganhava e não levava, né? Tem um caso de mulher que o Pena, naquela região ali de Eugenópolis, ele teve mais voto para tem a Mata candidato, dos Penas, né, ali. foi candidato a vereador, está no livro. E ele teve mais votos, o outro teve 12, 13, 14 votos, e ele teve 800 e tanto, quase 900 votos. E só que a comissão deu posse a quem teve pouco voto. Ele entrou com recurso naquela época e um juiz resolveu bancar e deu ganho de causa a ele. Olha só. Outro caso pitoresco é um vereador de Eugenópolis, que tinha residência aqui em Muré, ele era advogado, e ele fez uma denúncia contra determinados setores da administração municipal e ele foi ameaçado de morte. Quando ele saiu de Eugenópolis, porque era de trem, né? Ele ia até Patrocínio, de lá pegava o trem para cá, porque normalmente o trem de Eugenópolis partia para o Rio de Janeiro. Tinha que fazer baldeação, que a gente chama, né? E Patrocínio. Chegou em Patrocínio, os capazes meteram o cacete nele. Era naquele tempo em que surgia aquelas conversas, né? Tipo assim, né? Vinham na cidade para votar os empregados, voltando, conversando na carroceria do caminhão e esqueceu quem votou. Quem nós votamos mesmo, patrão? Tem um caso também, tem um caso de Patrocínio, né? Que o cidadão achava que ia ganhar a eleição fácil, né? Aí faltava só a urna de tal lugar assim. Era a época que tinha urna do tal lugar, tá aqui. Aí o cara, não, lá é nosso, é reduto nosso. Nós estamos perdendo por 20 votos, lá nós vamos ter de 200 votos, vamos ter 180 votos. E aí o que aconteceu? O adversário dele fez uma urna igualzinha, que é aquela urna de tábua, né? Que você botava o papel e a cédula, o próprio político mandava imprimir a cédula. Aí o político contrário mandou uma pessoa interter lá, o pessoal, ele mandou um cara entrar pela janela de fundo, foi lá, tirou aquela urna, botou a outra igualzinho, com os votos tudo carimbado. Que isso? Na hora que abriu a urna, foi um escândalo. Doutorzinho, aí a gente fala desse negócio de urna, né? Então fica mais ou menos que provado aí, entre aspas, né? Que a urna eletrônica, ela é muito mais segura do que a urna de papel, né? A urna de papel, você podia fazer o voto em garupa. Você pegava lá, botava uma cédula branca e trazia a cédula oficial, né? Você pedia aquele voto, mas você fazia quantos votos você quisesse. Agora, a urna eletrônica, ela é fantástica, porque é negar a ciência, né? Primeiro que ela não é ligada à internet. Ela é aquela máquina solteira ali, ela não tem ligações com a rede. Então, quem duvida da urna eletrônica, duvida que a Terra, né, é redonda. É redonda. Ele acha que a Terra é reta. Duvida, por exemplo, que a vacina, né, é bom para a saúde humana, que a vacina faz mal. Quer dizer, são as pessoas, são os professores do caos. E nesse caso da vacina, quem acredita que a vacina faz mal, além disso, ele é muito esquecido, né? Porque ele esqueceu que a vacina erradicou sarampo, paralisia infantil, rubéola, coqueluche, não sei mais o que, dezenas de... Olha, a gripe espanhola, de 14 a 18, ela matou 2.850 pessoas no município de Muré. 2.850 pessoas. Muré tinha, naquela época, toda a região tinha 30 mil habitantes. Muré era muito, muito populoso, porque o café era muito forte. Concentrava todo aqui na Depois houve um esvaziamento, mas depois tornou a crescer. Para você ter uma ideia, o que salvou foi justamente, né, o desenvolvimento da vacina. A vacina eliminou. Elias, a gente era garoto, a gente tomava vacina todos os anos. A gente não entrava na escola sem a vacina. Quer dizer, a gente não pode negar
né, a ciência. A ciência é uma coisa fantástica. O cientista, quando ele publica alguma coisa, ele já pesquisou 50 anos. É igual a gente. Correto. A gente não vai escrever uma besteira. Você tem dados, São né? dados, Você tem provas dados, ali, provas ali concretas. escritas. Mas tem casos interessantes. O caso do Amador Pinheiro de Barro, né? O caso do cidadão que queria roubar uma carabina, chamado João da Noite, né? E ele, o vigia, ficava de olho. Então ele noturno, e o cara acompanhou ele até a estação, ele pegou o trem. Só que ele chegou lá no pontilhão, ele pulou do trem. E o vigia dormiu. Eu falei, hoje eu posso dormir porque o ladrão João da Noite não está aí. E ele voltou, roubou a carabina do cara e vendeu para um sírio libanês lá do alto da Limeira, que comprava arma. Entendeu? São casos assim. Setor, são muitas histórias, né? E a gente não consegue concluir o nosso assunto porque é muita coisa. Também, né? O caso, por exemplo, dos cemitérios indígenas que pois existiam. é. Pessoas que eram enterradas dentro da igreja, né? Tem muito disso, né? Tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Sobre o cemitério, nós até comentamos aqui, né? O João Carlos nos visitou também e comentou sobre, você mesmo já tinha colocado ali do lado do escadão que sobe escadão. Hoje, bairro São Francisco, né? Aquele cemitério nós tivemos ali. um cemitério ali naquela região do Sossego, nós tivemos naquela região da Catilhéu, atrás do bairro São Pedro. Atrás do bairro. Nós tivemos, por exemplo, o cemitério atrás da Escola da Barra. Porque, na verdade, cada grande fazendeiro cedia um pedacinho de terra para, olha, vamos fazer um cemitério aqui dos nossos agregados e aí proliferava muito mais. Mas tem um livro que está pronto, está em etapa gráfica, e na hora que eu tiver um pouco de grana, a gente vai terminar. Mas já está pronto. É um romance. Ah, um romance você comentou hipoteticamente passado na Rússia, czarista. Né? Hipoteticamente, então, hipoteticamente. Viu? Porque toda escrita tem algo de real e tem algo de imaginário, não? O imaginário é que prende o leitor. Então aí a gente é um romance na Rússia, a Rússia czarista. Lá eu cito todos os grandes mestres que foram meus amigos na época, né? Dostoiévski, Tolstói, Pushkin. Já estou curioso para ver, hein? Já estou curioso. Esse vai ser um sucesso, porque eu vou mostrar um outro lado que ninguém conhece. Ninguém conhece. José Torres, professor, muito obrigado pela sua presença aqui. O Muratori Podcast agradece. E, de novo, lembrar, se você gostou do nosso bate-papo aqui, compartilhe. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, Elias Muratori, no YouTube, você se inscreva, toque no sininho e dê um like também. Siga-nos também no Spotify, porque esse bate-papo nosso está também no Spotify. Suas considerações finais? Eu agradeço, Elias, por você ter me recebido aqui, como sempre. É um jornalista exemplo para a nossa Murié, porque Murié é uma cidade que precisa muito desse lado da cultura, né? E agradeço a quem assistir. Eu estou aí disposto. Na página tem lá um local que a pessoa pode entrar, né, perguntar tudo, e a gente vai responder. E espero que dia 23 de setembro, né, a gente se encontre lá. Esteja lá, casa cheia. E quem se interessar, e mesmo que não receba o convite pessoal, porque é impossível, né? Impossível aproximar de todo. Impossível, mas todo interessado, ele é convidado. E o professor Nicodemos, também, né, o diretor da escola, vai convidar, né, também a academia. Vou pedir, né, ao nosso presidente que o convite seja feito em nome da academia, da Escola São Paulo, que são entidades que elevam a cultura, né, de mulher. Com certeza. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Um abraço a todos.